Ai, camanaxereba. Ai, de orreba e de canto ré. Deus está dizendo a alguém: não importa quem te deliberou, não importa quem te enviou, em cima de todo Senhor, em cima de todo chefe, em cima de todo pastor, há um Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse homem está delegado de autoridade pelo próprio Abraão, mas ele não tem coragem. Gente, ele está respaldado, mas ele não tem coragem. Eu sou de um tempo que crente não compra sem orar, não vende sem orar, não troca sem orar, não namora sem orar, não muda de casa sem orar, não sai de igreja sem orar. As pessoas estão vivendo um nível de imediatismo, aonde elas usam a oração como fonte remediativa. Que é isso? Deixa eu falar rasgado, que é para todo mundo entender. A oração nunca foi nos dada apenas como medida remediativa, mas antes de tudo como medida preventiva. Sim ou não? Sim ou não? Mas o que acontece? Nós estamos num ativismo religioso tão grande, estamos num ativismo social tão grande, que a gente decide tudo primeiro, resolve tudo primeiro, e depois que dá galho, a gente fala com Deus depois. E isso aqui deixa uma coisa muito clara para mim acerca da prática da oração. Eu tenho aprendido ao longo do tempo que quem não pede ajuda a Deus no começo, certamente pedirá socorro no final. Pega na mão de alguém, que eu estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui. Segure a mão de um homem, de uma mulher de Deus aí agora, onde você estiver. Olhe para essa pessoa e diga: eu não tenho coragem de falar para a senhora não, mas a senhora pode falar para mim? Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: ore mais. Ore mais. Ore antes de pregar, ore depois de pregar, ore ao acordar, ore antes de dormir, ore enquanto refoga o arroz, ore enquanto lava a louça, ore ouvindo louvores, ore em súplica, ore sem balbuciar a boca, ore de pensamento, ore com coração, ore em intenção, ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore no ônibus, ore no metrô, ore no carro, ore mais. A oração te livra, a oração te direciona, a oração te revela, a oração te dá segurança. O homem faz uma oração na beira do poço, aí ele diz assim: Senhor, eu estou junto ao poço onde as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Olha isso, o que ele está dizendo? Eu estou no lugar certo. Porque não adianta você fazer a oração certa se você estiver no lugar. Pode arrebentar em 2 horas de oração. Se estiver no lugar errado, não adiantar nada. Deus está mandando alguém aqui. Vai para o lugar certo primeiro e ora depois. Sabe o que eu acho lindo quando Deus chama Abraão? Ele diz assim: sai da tua terra e da tua parentela. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. E eu te pergunto, ele disse qual era a terra? Só você lembrar do texto. Ele disse qual era a terra? Não disse. E antes de dar o vai, que é a ordem, primeiro disse sai. Que é isso? Primeiro você se alinha. Depois eu te direciono. Tem gente que está parado no lugar orando e não tem resposta. Parado no lugar orando e não tem virada. Parado no lugar orando e a vida não tem uma ignição. Parado no lugar orando e nada acontece. Aí você diz: oh Deus, me diga vai. E ele está dizendo: antes do vai, primeiro eu te disse sai. Sai, toma um rumo, toma uma direção. Vai para o lugar certo. Não adianta fazer a oração certa no lugar errado. E não adianta estar no lugar certo e fazer a oração errada. O mordomo está alinhadinho com o céu. Sabe o que ele está dizendo? Deus, eu estou no lugar certo, fazendo a oração certa. As filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois.
a prova que ele vai fazer na oração. Faze, pois. Ele está entendendo, eu estou aqui, mas só tu pode fazer. Oh. E você está dizendo, eu vou lá para quê? Eu não conheço ninguém. E o Senhor está dizendo, vai e ora. Porque eu só preciso que você esteja no lugar certo, fazendo a oração certa. Porque o restante eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí ele faz uma prova com Deus, o Deus de Abraão. E aí ele diz assim, faze pois. Rapaz, eu acho maravilhoso. Porque Abraão é pioneiro na fé. Na verdade, o contato que esse servo tem com o Deus de Abraão é baseado no que ele vê Abraão desenvolvendo no seu relacionamento com Deus. Veja, não é diretamente com ele, é o que ele vê Deus fazendo na vida de Abraão. Só que o que Deus faz na vida de Abraão é tão grande, que lhe edifica a fé. Ele sabe que Deus faz. Olha o que ele diz, faze. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que o Deus de Abraão faz. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, me dá um pouco da água do teu cântaro, e ela me der. E depois, sem que eu diga nada, ela decida por si só servir água a todos os camelos, seja essa que tu designou para o meu Senhor. E nisso eu saberei que tu usaste de bondade e misericórdia para com Abraão. Fez uma prova com Deus. Sabe o que eu acho maravilhoso? O texto diz assim, não tendo ele acabado de orar, olha para quem está do teu lado e diz, não deu tempo. Porque quando você ora certo, no lugar certo, Deus interrompe a tua oração com a resposta. Não, eu vou falar de novo. Quando você faz a oração certa, no lugar certo, Deus interrompe a tua oração com a resposta. Eu vou falar só mais uma vez que eu estou sentindo graça de Deus para isso. Quando você faz a oração certa, no lugar certo, Deus interrompe com a resposta. Não tendo ele acabado de orar, saía Rebeca, filha de Betuel. Ah, Jesus, eu vou liberar a palavra. Tem gente aqui que está dobrando o joelho e está buscando tanto por uma causa, que daqui a pouco, qualquer hora dessa, alguém vai bater na porta do teu quarto de oração insistentemente, até te irritar. E você vai levantar esquecendo-se que não pode se aborrecer porque acabou de orar. E você vai dizer, mas o que é que vocês estão batendo na porta? O que é que este telefone está tocando? E você diz, é aquilo que o que você está orando há um ano está lá no telefone. Aquilo que você está orando há um ano bateu lá na porta. Pega na mão de alguém, Deus te trouxe aqui para dizer, Deus vai te dar um susto. Deus vai te fazer uma surpresa. Orações serão respondidas, orações serão atendidas, intercessões serão interrompidas com a resposta. Quem acredita já agradece. Quem acredita rende graça. Vem chegando ela. Não acabou de orar, ainda não deu amém. Ei, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai, eu vou lançar uma palavra profética aqui. Aquilo que você está buscando vai encontrar você. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Aquilo que você está buscando vai encontrar você. Fica mais dominar, Espírito. Chega ela. Chega ela. Chega ela com um cântaro vazio. Completa para mim para eu saber que você está comigo. O cântaro de Rebeca está? Cântaro de Rebeca está? Mas não tem problema, o cântaro dela está vazio. Ela está na direção certa, ela está indo rumo à fonte. Não importa como seu cântaro entrou hoje aqui. O que importa é que você está onde tem água. Deixa eu te falar um negócio. Não é vergonha chegar com o cântaro vazio. Vergonha é ir embora com ele vazio quando você está onde tinha água. Rebeca chega com o seu cântaro vazio junto ao ombro. Sabe o que é isso? Junto ao ombro, trazendo a demanda da necessidade.
Cântaro vazio fala do que ela precisa. Cântaro vazio fala que ela está em direção a uma busca. Cântaro vazio revela o tamanho da sua necessidade. Paulo fala abertamente sobre isso. Ele diz: confesse uns aos outros as vossas necessidades, as vossas culpas. Ele está dizendo que a gente não se fortalece falando da nossa força. A gente se fortalece quando compartilha a nossa fraqueza. Mas entre alguns grupos, Deus livre a nossa igreja disso. Compartilhar a fraqueza se tornou carta na manga. Rebeca, você sabe disso. O Antigo Testamento lança luz através da sombra do que lhe foi escrito, para dizer que Rebeca é a tipologia perfeita da noiva. E ela também tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Vem ela vindo de encontro à fonte com um cântaro vazio. Completa para mim de novo, o seu cântaro está? Isso aqui não é uma competição e não é uma reunião para mostrar quem é mais cheio. Isso aqui é um encontro onde só vem quem reconhece que tem necessidades. Aqui não tem choque de vaso, meu irmão, para saber quem é mais cheio. Aqui quando o culto acaba, não cabe comparações de quem cantou mais, de quem prega melhor. Aqui todo mundo, para poder viver o mover, precisa reconhecer que não pode chegar aqui cheio. Tem que chegar vazio mesmo. Vazio de ego, vazio de vaidade, dependente de Deus, confessador das suas necessidades. Rebeca chega com um cântaro vazio, e eu quero repetir isso aqui novamente: não é vergonha chegar aqui com um cântaro vazio. Estamos vivendo numa autarquia tão elitizada entre a eclésia, que quando a gente conhece gente que é da igreja, mas falta em congressos ou em cultos abertos ao público como esse, a gente liga para perguntar: fulano, por que você não foi? E a pessoa diz: eu não fui porque eu não estou bem. Não faz o menor sentido. Isso não é casamento, isso não é 15 anos. É casa de oração, é fonte de água, é lugar de vida. É onde Jesus responde, é onde o aflito sente aliviado, é onde o cativo é liberto, é onde o magoado é liberado, é onde o culpado tem perdão, é onde o perdido acha salvação. Isso não é clube social, isso não é a elite da sociedade, isto é a instituição aberta a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Agora, outros que compreendem isso perfeitamente. Tem gente aqui que enterrou alguém essa semana. Tem gente aqui que, a grosso modo, o pau quebrou em casa hoje. Por da hora do culto, ela mete o preto dela, coloca o lenço em volta do pescoço. Não deu tempo de fazer escova, ela mete um gel. Acabou o gel, ela larga uma maionese. Arruma o cabelo, coloca perfume, vem-se embora. E alguém diz: você é louca. O pau está cantando em casa e você está indo para a igreja. E alguém diz: exatamente por isso, porque eu não sou personagem, eu sou alguém de verdade. Eu vou buscar onde eu posso. Eu vou clamar. Quem trouxe o cântaro? Quem trouxe o cântaro? Vai ver Deus encher. Tem água. Olhe para pelo menos 3 pessoas e diga: tem água para você. Tem água para você. Tem água para você. Tem água para vocês. Tem água para vocês. Tem água para você. Tem água para você. Tem água, tem água, tem água, água, água. Tem água para você. Chega com o cântaro vazio. Também não adianta, meu irmão, chegar com o cântaro vazio, o nariz em pé. O texto diz que ela chega, vê a fonte e logo desce. Para de fingir que é o que não é. Eu tenho um amigo pregador, pastor Eliel, e ele tem um jeito de pregar muito diferente, ele é muito agraciado. E ele diz assim: não coloque salto alto em dia de rasteirinha. É um jeito dele dizer: diante de Deus, expõe a verdade de como você está. Porque se tem alguém que sabe definir que como você está não define quem você é Deus. É Deus. Chega ela com o cântaro, desce e enche o cântaro de água. Agora fica olhando. O texto diz que o homem está olhando atentamente para ela. Presta atenção nisso aqui. Você acha que ela ouviu a oração do homem, sim ou não?
Não, porque o texto diz que foi interrompido. Então ela não ouviu a oração do homem. Agora responda para mim. Você acha que ela tem afinidade com o Deus de Abraão? Tem ou não tem? Tem não, gente. Está muito distante. A história que se ouve tem alguma coisa do que Abraão fez. Mas é diferente dessa polarização de informação que a gente vive hoje. Não tem Instagram, não tem telegrama, não tem essa informação como tem hoje. Ela pode ter ouvido falar alguma coisa. Estou tentando traduzir a grosso modo. Você acha que ela é crente? Você acha que ela é crente? Não tem como, vivendo onde ela vive e morando onde ela mora. Agora preste atenção. Para o judeu, ou nessa conduta para o hebreu, na verdade não se tem religião. Falando a grosso modo para a gente entender, a religião do judeu é étnica. Entende? Então, essa menina, ela não tem metade da afinidade. O Damasceno está anos-luz à frente dela no relacionamento com Deus de Abraão. Mas Camilo, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que ela vai ser introduzida no cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão quando ela não era nem nascida, quando Deus conheceu Abraão e Abraão conheceu a Deus. Não, vou falar rasgado, porque isso vai te dar um pouquinho de indignação, mas vai passar. O que o texto está nos informando é que ela vai receber o que eu e você julgamos que ela não era merecedora. Sabe o que vai acontecer na vida dela? O que aconteceu com os hebreus depois de 400 anos de escravidão, quando entraram em Canaã. Josué diz para eles: se Baal é Deus, segui-o, mas se o Senhor é Deus, deitai fora os vossos ídolos. Porque eu, o Senhor toma a boca de Josué e diz ao povo: vos dei terra que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e vocês colheram das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Quem olha de longe essa conversa pensa que injustiça, porque o homem deveria colher aquilo que ele planta. E a palavra de Deus diz que aquele que planta é o primeiro a colher os frutos. Aí você diz: será que não é injusto? O Jebuseu plantou e o hebreu colheu. O amorreu plantou e o hebreu colheu. O cananeu plantou e o hebreu colheu. Não tem injustiça não, meu irmão. Duas verdades. Primeira, ninguém mandou eles armarem tenda na casa de Abraão. Antes do Jebuseu entrar lá, Deus disse: eu dei a Abraão. Antes do amorreu fazer casa lá, Deus disse: eu dei a Abraão. A promessa de Deus, meu irmão, não tem prazo de vitalício não. Ela é eterna. Ela é eterna. Você não pode ficar desesperado de ver gente plantando na terra que Deus te deu. Às vezes Deus está botando alguém para trabalhar em tempo de semeadura. Para quê? Para você chegar em dia de colheita. O texto diz que quando o Senhor os tira da terra do Egito e os introduz em Canaã, os espias estão vendo cachos de uva em tempo de colheita sendo transportados por 2 homens. Isso aqui não é figurativo não, é literal. Os cachos de uvas são grandes porque a terra mana leite e mel, é fecunda, é próspera. E por que ela é assim? Porque Deus deu a Abraão. Aonde ele bota o pé fica fecundo. Aonde ele bota o pé, Deus multiplica. Ele disse a Abraão: aonde seu pé não aguentar, você olha longe, porque o que teu olho contemplar, eu também te dou. Eu também prospero. Ele está dizendo: eu vou abençoar teu futuro. Eu vou abençoar a tua geração. O que os poços de Isaac não interessa quantos tapem? Ele continua abrindo. É filho de Abraão. Com todo carinho, olha para quem está do seu lado e diz: respeita a minha história. Você não sabe o que alguém profetizou sobre a vida da pessoa que está do seu lado. Você não sabe o nível de aliança que Deus fez com alguém que está aqui dentro nessa noite. Aí alguém diz: injustiça, injustiça não. Volta para a terra do Egito. 400 anos de escravidão sem salário, pastor Paulo. 400 anos, os príncipes de Deus sendo tratados como escravos. 400 anos amassando barro na coxa. 400 anos sem PIS, sem PASEP, sem férias, sem fundo de garantia, sem direito do trabalho, sem CLT. Aí você diz: ah lá, o Jebuseu plantou e o hebreu colheu. Deus está dizendo: recebe teu PIS, recebe teu PASEP, recebe teu salário, recebe tuas férias. Levanta a mão que Deus está dizendo: ei, não se admire se o inimigo passar pela terra que Deus te prometeu. Isso não está no sermão, Deus mandou dizer agora. Não se admire se o inimigo pisar na terra que Deus te deu. Se o inimigo ficar um tempo no lugar que Deus te prometeu, não fique escandalizado, não fique perturbada. Deus está dizendo: coloquei ele lá para arar a terra, coloquei ele lá para
para semear na terra. No dia da colheita eu tiro ele e coloco você. Eu coloco você. Ei, quem acredita nisso? Olha para alguém e diga: você vai chegar no dia da colheita. Você vai chegar no dia da colheita. Quem é Rebeca no contexto aplicado? Rebeca era nascida quando Deus disse o que disse a Abraão? Era, gente. O texto diz que a menina é moça, nem homem ainda conheceu. Ela não era nem nascida quando Deus visitou Abraão. Só que olha o que Deus está fazendo. Está pegando toda a construção do legado de Abraão e está colocando Rebeca no cenário do cumprimento de uma promessa que ela nem participou quando foi liberada. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que ela vai chegar na época do cumprimento, sem ter ouvido o que foi prometido. Se você não vigiar, dá uma raiva. Só que Nabucodonosor ficou comendo relva. E só saiu de lá quando ele disse: e então voltou a luz do meu entendimento. E eu compreendi que Deus Altíssimo nas alturas dá a quem quer. Cuidado para não comer relva indignado com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Agora, não é leviana essa escolha, porque senão eu vou pregar de um Deus que tem margem para injustiça. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Rebeca pode não ser espiritual, mas ela tem conduta. Estou dizendo que talvez Rebeca ainda não compreenda como vai funcionar o futuro do sacerdócio. Talvez Rebeca não tenha nem ideia do que é da dízimo segundo a ordem de Melquisedeque. Talvez Rebeca ainda não tenha noção do que é uma liturgia, uma oferta a Deus, um culto de adoração ao Deus de Abraão. Mas preste atenção, Rebeca tem uma coisa que não se aprende na escola dominical. Rebeca tem uma coisa que não se aprende com imposição de mão. Rebeca tem uma coisa que não se ensina no monte. Rebeca tem uma coisa que não se ensina fazendo campanha de oração. Rebeca tem uma coisa que nasce de casa, família, educação, conduta, caráter, regra, critério. Rebeca tem integridade. Vem comigo e diga assim: Rebeca. Tá fraco, gente? Diga: Rebeca ainda não é espiritual, mas é comportamental. Olha o que o texto diz. Ela chega com um cântaro de água. O moço pede para ela: me dá água. Olha o que o texto diz. Prontamente. Não pensou, não duvidou, não teve preguiça. Na hora. Irmã Camila, quem Deus está separando para entrar em cumprimentos de promessa? Quem Deus seleciona para, ainda que não esteja no momento da audição, esteja no momento do cumprimento? Gente que busca para si e não tem problema em tributar na vida do outro aquilo que buscou para... A motivação de Rebeca é a motivação mais sincera e original que Deus almeja de qualquer cristão. Qual? Buscar para o próximo com a mesma intensidade que você busca para... Aí você diz: irmã Camila, Deus permite eu buscar para mim e no final dá para o próximo? Pergunta para quem fez PhD e está com diploma pendurado no gabinete do pastor. Gente que parece que Deus fica sentado na cadeira dizendo assim: vai, faz o 4º ano. Vai, faz o 5º período. Isso, agora faz o PhD. Isso, agora faz NBA. Maravilha, 1 ano de estágio, vaza, vem para minha obra. Peraí, eu terminei o NBA agora. Ele diz: pois é, maravilhoso, agora dedica isso tudo no púlpito, dedica isso tudo no altar, dedica isso tudo no evangelismo, dedica isso tudo para as missões, dedica isso tudo para a obra. E você diz: como pode? Pergunta para essa gente se Deus faz isso e veja o que eles te respondem. E veja se depois que Deus te chama, se a NBA tem propósito. Perde a graça, irmão. Você vai para Guiné-Bissau dançando e adorando, mas não consegue ficar num consultório luxuoso, se for para fazer o que Deus não te chamou para fazer. Rebeca tem comportamento, o texto diz prontamente. O que é isso? Na hora. Vem comigo e diga: na hora. Porque a motivação dela não é só para ela. Ela entende que a água que ela pegou para ela vai saciar a sede de alguém. Mas Camilo, o que você está dizendo? Quando a sua busca for interessante a mais alguém, é possível que você seja a pessoa que Deus escolheu para se tornar mãe das nações. Aquilo que ela buscou para ela, ela entendeu que podia saciar o homem. Mas Camila, do que você está dizendo? Irmãos, avaliemos nós aqui. Que busca é essa que no final só a gente se sacia?
Que busca é essa que a gente sai de um culto como esse, cheio de água no cântaro, mas em casa da nossa casa todo mundo tem sede? Que busca é essa que quem anda com a gente não se sente amado? Que busca é essa que a gente ora por todo mundo, mas não ora pela própria casa? Que busca é essa que a gente é uma bênção na vida de quem é longe e não consegue ser uma bênção na vida de quem está carente perto? Deus está dizendo para mim e para você: ei, cabe mais água aí. Quando você sabe aonde tem água, você não precisa ter medo de desperdiçar aquilo que você buscou. Você derrama. Deus me trouxe aqui nessa noite, em suma, para dizer a homens e mulheres de Deus, a começar por mim: está na hora de você começar a derramar o que você busca. Por quê? Porque Deus, antes de avaliar a sua espiritualidade, quer avaliar o seu comportamento. Deixa eu falar um negócio rasgado, principalmente para as minhas irmãs aqui. Tem coisa na sua casa que você não resolve com lingerie, com espiritualidade não. Você resolve com a lingerie nova. Tem coisa na sua casa, os irmãos estão por ouvido aí agora. Tem coisa na sua casa que você não resolve com campanha de monte não. Você resolve com perfume no cangote. Tem coisa em casa que não é na atmosfera que está acima do firmamento. Tem coisa em casa que é no que está abaixo do firmamento. Ele diz: o que está em cima governa em cima e embaixo, mas quem está embaixo precisa aprender a governar o que está na terra. Comportamento. Falar um negócio aqui, vou arrochar um bocadinho mais. Antes de você levantar a mão para dizer eu sou mulher de Deus, primeiro veja se você pode dizer eu sou mulher. Ser mulher não é qualquer coisa. Quando Adão olha para a criatura gerada através da sua costela, Deus olhou, deixou ele dar nome a ela, e o texto diz que ele não a chamou de Eva. O texto diz, e olhando para ela, a chamou de mulher. Ser mulher é mais que um adjetivo, é um título. É entender que antes de espiritualizar a coisa, você precisa ter um comportamento que se adeque àquilo que Deus te confiou. Mas Camila, o que você está dizendo? Você pode ter um espiritual top. Se não tiver um comportamento coerente, Deus não derrama sobre você coisas que dependem de comportamento. Assim como você pode, talvez, ainda não ser tão espiritual quanto deva, mas o seu comportamento vai atrair as coisas de Deus para a sua vida. Rebeca tem postura, Rebeca tem conduta. Rebeca ainda não é extremamente espiritualizada, mas tem comportamento, tem moralidade, tem integridade, tem ética, tem compaixão, tem sensibilidade. Prontamente derramou água. Aí o homem bebe a água. Ela pergunta: você quer mais? Não, estou satisfeito. Que bom, porque agora eu vou dar de beber para os seus camelos. Que mulher é essa, gente? Que mulher é essa? Aí ela vai pedir. Ela vai dizer que vai dar água para os camelos. Ô mulher, são 10 camelos que acabaram de chegar de viagem. Cada um, para se sentir saciado, precisa de até 100 litros de água. 100 litros para cada. Quantos litros de água? O cântaro que se traz sobre o ombro não é mais do que 20 litros. Se ela é uma moça, o cântaro é de 15. Você sabe quantas vezes ela tem que descer na fonte para botar água no bebedouro para os camelos conseguirem beber? No mínimo 64 vezes. Posso falar uma coisa? Não é o tipo de coisa que você diz, vou ali e já volto. É o tipo de coisa que você começa às 9 da manhã e termina às 11h30 do dia. Só que ela não pensa na logística, ela pensa na necessidade. E eu amo mulheres assim. Como, irmã Camila? Mulheres desorganizadas? Não. Mulheres que não priorizam a ordem, priorizam a motivação e então dão um jeito na organização. Mulheres como Maria Madalena, mulheres como Maria, mãe de Jesus, que acordam de madrugada e dizem: vamos lá pegar o corpo dele. E as doidas não pensam que tem uma pedra que precisou de 5 romanos para selar. Vambora. Aí elas veem o anjo e dizem: aonde colocaram? Eu vou lá e busco. Nessa hora a Madalena está sozinha, as outras 2 voltaram. Como é que uma mulher que não tem nem 1,70 de altura vai pegar um judeu de aproximadamente de 1,73 para cima e é peso morto, porque na cabeça dela ele está morto? Você acha que ela está pensando no peso? Se ela não pensou na pedra.
Olha o que ela diz para Jesus, achando que é o jardineiro. Se tu sabes onde o puseram, me diga que eu vou lá. Tá sozinha. Gosto de gente assim. Que eu vou lá e pego ele, eu pego o meu Senhor. Gosto de gente que está aqui que pertence à congregação. Gosto de gente que está aqui que é de outro ministério. E alguém diz, vamos trazer fulano. E alguém diz, a gente não tem dinheiro. Aí ela diz, a gente vende toalha, a gente vende quibe, a gente vende cuscuz. Primeiro a gente chama, depois a gente dá um jeito. Vamos tocar para frente. Deus está dizendo, quando o amor te motivar, eu cuido da logística. Por que eu estou dizendo isso? Elas pensam, eu vou tirar o Senhor. E quando chega lá, a pedra já estava... Deus está dizendo, quando a tua motivação for sincera, eu tiro as pedras. Eu removo tudo do caminho para você concluir o projeto. Por que eu estou dizendo isso? Você acha sinceramente que Rebeca fez as contas? Não posso afirmar, mas eu acho que em sã consciência ninguém diz, vou alimentar os 10. É o tipo de coisa que quando a gente está empolgado, a gente diz assim, vou fazer um culto lá em casa. E sem perceber já chamou o padeiro, o do sacolão, as meninas do bairro, a congregação. Daqui a pouco parou um ônibus na porta. O marido te olha e disse, você não disse que era só íntimo? Tá feito. Aproximadamente 64 vezes. Qual é o movimento? Desce, Rebeca. Sobe, Rebeca. Como é que alguém aguenta uma busca intensa tantas vezes? 2 verdades eu encerro. Primeira, tinha ali, diz o texto, um bebedouro. Deus está dizendo, enquanto você esperar ter para fazer, não dá para eu escolher você. Quando você aprender a usar o que você tem, você é a minha escolha ideal. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que a todas as pessoas aqui, em todas as áreas, Deus lhe deu um bebedouro. O que é um bebedouro? É o lugar que eu deposito aquilo que eu já busquei. Por que eu estou dizendo isso? Rebeca não fica encostada num poste junto ao poço, dizendo, quando chegar uma amiga com um cântaro de 50, eu começo. Não, o cântaro dela é de 15. Olha para quem está do teu lado e diz, começa com 15. Está entendendo? Mas, irmã Camila, eu preciso de 1000 litros de água. Com 15 vai demorar muito. Se você ficar pensando, você não faz. Se você estivesse trabalhando, já tinha metade. Eu tenho uma amiga no Maranhão que sempre me diz, Camila, quem tem metade já tem 50% de tudo. Quem tem vontade, perdão, já tem 50% de tudo. Aí você diz, eu tenho pouco, o Senhor está dizendo, o que te falta é propósito. Daniel mudou uma dieta de 3 anos e meio em 10 dias. Aí eu te pergunto, 10 dias é muito ou pouco comparado a 3 anos? Muito ou pouco? Aí ele está dizendo o que para nós? Para mim é o suficiente para fazer o que eu preciso. Os 3 anos não mudaram os 10 dias, mas os 10 dias determinaram a dieta dos 3 anos. Deus está dizendo, tudo será pouco quando a sua vontade for pequena. Quando você entender que o que você tem é o suficiente, você não vai esperar ninguém para começar a obra de Deus na sua vida. Desce vazia e sobe cheia. Vai no bebedouro e coloca água. Fecho aqui. Você acha que os camelos estão tudo parado em volta do bebedouro dizendo, espera dar 1000. Gente, não. No primeira jogada de 15, os camelos já faz como? Cheio de sede de viagem. Vai para cima do bebedouro. Você acha que a coisa só vai fazer quando você tiver condições de concluir. E Deus está dizendo, eu não te chamei para concluir, te chamei para caminhar comigo enquanto eu trabalho. Vai derramando de 15 em 15. Deus está fazendo eu lembrar aqui, gente. Tem casas inteiras que foram organizadas. Não por causa de grandes teólogos. Não por causa de grandes seminaristas. Mas por causa de alguns Isaques e algumas Rebecas. Que de 15 em 15. Gente que vem na consagração, busca um pouco. Sabe de uma vigília, busca mais um pouco. E quando não tem aonde buscar do lado de fora, entra no quarto, fecha a porta e mais 15 minutinhos de oração. Encheu. Todo mundo bebeu. E quando tudo acabou, o texto diz que ele olhava ela atentamente. Quando ela fez tudo o que fez, ele pergunta, qual o seu nome? Ela diz, Rebeca. Veja, não perguntou o nome dela no começo, só perguntou o nome dela no...
Porque não é o nome que vai dar para ela um lugar, é a sua conduta. Não é o nome que vai dar para ela um lugar, é o seu comportamento. Quando o comportamento coaduna com o nome, aí ele diz, é ela. Olhe para alguém e diga, é você. Pega seu cântaro de 15 e fica de pé aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, os corredores serão o máximo possíveis abertos. Os rapazes da adoração podem começar a fazer um espontâneo. Onde estão os músicos? Maravilha. Não é cerimônia de casamento, viu? Não, viu? É uma coisa assim, para animar quem precisa abaixar no mínimo 64 vezes. Irmã Camila, como é que alguém aguenta? Você desce com o cântaro vazio e se coloca de joelhos antes de subir. Aí você aguenta colocar ele no ombro e ficar de pé. Entendeu? Se você ficar de joelho, você aguenta. Se você ficar de joelho, você não é derrubado. Se você ficar de joelho, o equilíbrio vem. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que entraram aqui nessa noite ouviram essa palavra. E precisam fazer o que Rebeca fez quando o Senhor de Abraão, quando Damasceno, servo de Abraão, se identificou ao pai de Rebeca. E o pai de Rebeca, ao ouvir a história, disse, Deus está nesse negócio. E perguntou para ela, Rebeca, você irá com esse moço? Verso 58, e respondendo Rebeca disse, eu irei. Aí eu te pergunto, ela sabia se Isaac era bonito ou feio? Se era bravo ou manso? Não, ela só disse, eu. Por que ela disse isso? Porque o pai dela, que não é crente, ouviu a história e disse, Deus está neste negócio. Você não pode esperar parar de fumar para entregar a vida a Cristo. Você não pode esperar se casar para entregar a vida a Cristo. Sua salvação está acima do casamento. Está acima dos maus hábitos e dos vícios. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo o que Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Assim como Rebeca, você não pode se preparar para ir. Você precisa ir para estar preparado para receber o que Deus tem para você. Como assim, irmã Camila? Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis. Como você está não define quem você é. Então ele te autoriza a vir como você está.